Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre divisão de polinômios. Divisão de polinômios. Isso é um assunto muito visto em vestibulares, em Enem, em provas, por exemplo, do ITA. Cai muita coisa de divisão de polinômios. Então, se nós temos dois polinômios, polinômio P e um polinômio D, com D não nulo, ou seja, isso aqui não pode ser igual a zero. Por quê? Se nós tentarmos dividir isso por isso aqui não pode ser zero. Então, nós podemos definir isso aqui, ó, que P igual a D vezes Q mais R. Mas o que significa tudo isso aqui? Uma divisão, hein? O P é o dividendo, o D é o divisor, o Q é o quociente, o R é o resto. Nessa videoaula, nós vamos usar essas denotações, o P como dividendo, P de polinômio, D de divisor, Q de quociente, R de resto. Método da chave. Esse método nós podemos usar em qualquer divisão de polinômios. Não importa o grau do dividendo, não importa o grau do divisor. E essa divisão polinômios é feita da maneira que a gente está acostumado a fazer a continha com chave. Tipo 520 dividido por 42. Faz o 520, faz a chave, 42 e faz a conta. Vamos lá ver como é que se faz isso aqui. Então, nós temos o polinômio P e Q. Agora, a divisão do P por Q, pelo método da chave, será efetuada da seguinte maneira. Vamos lá. Colocamos o polinômio P e o polinômio Q. O que nós vamos fazer aqui primeiro? Ó? Pegar o x ao quadrado de maior expoente e dividir por x, que é o maior expoente do divisor. O que vai dar? Vai dar x, porque x vezes x é x ao quadrado. Então, nós vamos pegar agora esse x aqui e multiplicar por x menos 3 e botar o resultado aqui com sinal oposto. X vezes x, x ao quadrado, então fica menos x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x, então fica mais 3x. Agora nós vamos somar isso aqui com isso aqui. Vai eliminar o x ao quadrado, aqui vai ficar menos 2x e aqui vai ficar 6. Novamente dividir por x. Quanto que é menos 2x dividido por x? Menos 2x dividido por x é menos 2. Então nós colocamos o menos 2 ali. E mais uma vez fazer essa multiplicação. Menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. Aqui a gente vai colocar menos 6. E menos 2 vezes x dá menos 2x, a gente vai colocar mais 2x. Somando isso com isso, vai dar zero, né? Os dois vão se anular. Então, isso aqui é o dividendo, isso aqui é o divisor, isso aqui é o quociente e isso aqui é o resto. Essa divisão é exata, tá? O resto é zero. Mais um exemplo, utilizando a chave A dividido por B. Aqui nós temos várias cores, né? Para a gente ver como é que faz. Então, vamos pegar esse x na 4 dividido por x ao quadrado. X na 4 dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. Então, a gente vai fazer x ao quadrado vezes x ao quadrado, x na 4. X ao quadrado vezes 3x, 3x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2, menos 2x ao quadrado. Aqui, sinal de menos, tá? Que vai ser tudo invertido. Então, isso aqui vai ficar negativo, isso aqui vai ficar negativo, isso aqui vai ficar positivo. Olha aqui, ó. Esse primeiro sempre vai se anular. Aí a gente vai diminuindo. Depois nós vamos somar. X ao cubo, 1 menos 3 é 2. X ao quadrado, menos 7 mais 2, menos 5. X na 1, x na 0. Já temos aqui o x ao quadrado. Agora, o próximo passo, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esse menos 2x, que está aqui ao cubo, e dividir por x ao quadrado. Menos 2x ao cubo dividido por x ao quadrado, menos 2x. Novamente, multiplicar por esse, por esse, por esse. Menos 2x vezes x ao quadrado, menos 2x ao cubo. Menos 2x vezes 3x, menos 6x ao quadrado, menos 2x vezes menos 2, menos 4x. O sinal de menos lá na frente, que isso aqui vai inverter tudo. Invertendo os sinais, esse primeiro aqui sempre anula, tem que anular. O x ao quadrado, menos 5 mais 6 mais 1. O x, 9 menos 4, 5.
e o x na zero fica 1. Nós podemos fazer mais uma divisão, porque o grau desse polinômio que está aqui é o mesmo disso aqui ainda. Então, a gente pode fazer mais uma divisão. X ao quadrado dividido por x ao quadrado. Um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Esse 1 vamos multiplicar por isso aqui. 1 vezes qualquer número é o próprio número. O sinal de menos aqui, então vão inverter os sinais. Esse primeiro sempre anula. X na 1, 5 menos 3 é 2. X na 0, menos 1 mais 2 é igual a mais 1. Então, isso aqui tudo é o dividendo. Isso aqui dentro da chave é o divisor. Isso destacado em amarelo é o quociente. E isso destacado em roxo é o resto. Sempre o grau do polinômio do resto sempre será menor que o divisor. Ó. O divisor grau 2, o resto grau 1, sempre será menor. Por isso que o professor falou ali antes que podia fazer mais uma divisão, porque o grau desse aqui era igual a esse aqui. Então a gente consegue fazer. Agora, para por aqui, por quê? Porque o grau desse aqui é menor que esse aqui, então a gente não consegue dividir. Então sempre o resto, o grau é menor que o divisor. Agora, algumas coisinhas que a gente tem que utilizar em vestibular, em Enem, ITA, etc. Primeira coisa, o dispositivo prático de Brio-Ruffini. Esse dispositivo prático de Brio-Ruffini não dá para utilizar em qualquer divisão. Ele pode ser utilizado apenas nas divisões onde o divisor é um polinômio do tipo x menos alfa, o alfa pertencente aos números complexos. Então, x menos 1, x menos 2, x mais 5 e assim por diante. Vamos ver um exemplo. Nós vamos usar esse dispositivo para fazer a divisão do P por D. Olha o P, é 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 1 e o D, x menos 2. O divisor é um polinômio desse tipo aqui. Então, nós vamos conseguir utilizar o dispositivo prático de Brio-Ruffini. E como utilizar esse dispositivo prático nessa divisão aí? Nós vamos fazer tipo um jogo da velha mais estendido. Assim. Eu costumo colocar nesse último aqui um pontilhadinho. Esse polinômio está escrito aqui, ó. Coeficiente do x ao cubo, coeficiente do x ao quadrado, coeficiente do x a 1 e no final coeficiente do x na zero. Como é x menos 2, esse sinal aqui eu vou inverter, vou deixar mais 2. Onde que eu vou colocar esse mais 2? Vou colocar lá no cantinho. Então, nós temos o polinômio que é o dividendo e o divisor aqui com o sinal invertido. Esse 3 aqui, o que vai acontecer? Vai descer, vai ficar lá embaixo 3. Esse em verde aqui, nós estamos começando a formar o nosso quociente. E agora, os demais números. Esse 3 que está aqui, vezes 2, menos 5. E vai descer, de novo. 3 vezes 2, menos 5. A gente coloca essa continha aqui. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 5 é 1. E vamos colocar 1 aqui. Sempre continuando dessa maneira. Agora, é 1 vezes 2 mais 1. Está aqui, ó. 1 vezes 2 mais 1. 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. Coloca o 3 ali. Já formou o nosso quociente, que é esse em verde. Mas vamos continuar o cálculo. Novamente, 3 vezes 2 menos 1. Olha, 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 1 é 5. O 5 em azul. O que nós chegamos aqui, então? Nós chegamos ao nosso quociente em verde e o nosso resto que está em azul. Quem é o quociente aqui? Como é que vamos saber se é x ao quadrado, x ao cubo, o quê? Aqui o último é sempre x na zero. X na 0, x na 1, x na 2. Então aqui é 3x ao quadrado mais x mais 3. Esse é o quociente. E o resto é 5. Então, nós vimos lá no começo da aula que um polinômio P ele pode ser escrito ou dividendo da seguinte forma: o divisor vezes o quociente mais o resto. Se nós fizermos essas operações aqui, ó, o divisor vezes o quociente mais o resto, nós vamos chegar no dividendo.
Agora uma questão que caiu no vestibular do PUC da Bahia, que nós podemos utilizar o dispositivo prático de Brio-Ruffini. Pergunta é, qual o quociente da divisão do polinômio P pelo polinômio D? Então, nós vamos utilizar o dispositivo prático de Brio-Ruffini, porque esse polinômio aqui é do tipo x menos alfa. Montando o jogo da velha estendido, ó, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Aqui 1 está negativo, vai ficar aqui positivo. Então, a gente vai fazendo. Aquele 1 do dividendo, ele vai descer, vai ficar 1 lá em cima. E agora embaixo do menos 3 vai quem? 1 vezes 1 menos 3. Esse 1 aqui, vezes esse 1 aqui, menos esse 3 aqui. 1 vezes 1 é 1, 1 menos 3, menos 2. Agora, menos 2 vezes 1 mais 3. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 mais 3 é mais 1. E, finalmente, 1 vezes 1 menos 1. Olha aqui, ó. 1 vezes 1 menos 1. 1 vezes 1 é 1. 1 menos 1 é 0. Essa divisão aqui deu exata. Observe que azul é o resto que é 0. Mas a pergunta é qual quociente? Quociente é esse em verde aqui, ó. X na 0, x na 1, x na 2. Então, quem é o quociente? Ó, x ao quadrado, x na 0. Então, o quociente disso aqui é x ao quadrado menos 2x mais 1. Essa divisão deu exata, resto 0. Mas a pergunta era apenas o quociente. Agora vamos a outra maneira de efetuar divisões, também que são perguntas que caem em vestibular. Depois nós temos mais uma perguntinha da PUC para a gente ver. O teorema de D'Alembert, ele diz o seguinte, que o resto da divisão de um polinômio P por x menos alfa é o P de alfa. E esse alfa pertencente ao complexo. Ou seja, eu vou pegar um polinômio, vou dividir por x menos algum número, o resto dessa divisão é o P desse número. Então, vamos ver. Nós vimos antes ali, no dispositivo prático de Brio-Ruffini, que essa divisão desse polinômio aqui por esse polinômio deu isso de quociente e isso de resto. Então, se a divisão desse polinômio aqui por esse, que é desse tipo, o resto é o P dele. Então, o que fica aqui? X menos alfa, nós temos x menos 2. O resto, 5, vai ser o quê? O P de 2. Porque, ó, x menos alfa é P de alfa, então x menos 2 é P de 2. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, substituindo aqui, ó, no dividendo, 3 que multiplica 2 ao cubo, menos 5 que multiplica 2 ao quadrado, mais 2 menos 1. Tem que dar o 5. 2 ao cubo é 8, 8 vezes 3, 24. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5, 20. Mais 2 menos 1. Somando os positivos, 24 mais 2, 26. Os negativos, menos 21. 26 menos 21 dá 5. Tá? Então, o resto da divisão de um polinômio P por um polinômio do tipo x menos alfa é o P de alfa. Tem algumas perguntas que pedem apenas o resto da divisão. Aquela pergunta da PUC anterior pediu o quociente. Essa questão caiu no vestibular da PUC de São Paulo. Sabendo que 4 é o resto da divisão do polinômio P pelo polinômio D, a pergunta é qual o valor de A? Então vamos analisar aqui. Ó. O problema diz que 4 é o resto da divisão do polinômio P pelo polinômio D. Então vai uma observação usando o teorema de D'Alembert. Então, se 4 é o resto da divisão do polinômio P por x menos 3, o que significa? P de 3 é igual a 4. Vamos usar esse teorema para calcular o valor de A. Então, nós temos que P de 3 é igual a 4. O que é o P de 3? No lugar do x, nós vamos colocar quem? O 3. Então, vamos lá. Vai ser 2 vezes 3 ao cubo, mais A vezes 3, mais 1. E a gente sabe que P de 3 é igual a 4. Então, já vamos substituir isso aqui por 4 e calcular isso aqui. Então, 4 vai ser igual. O que é 3 ao cubo? É 27. 27 vezes 2, 54. A vezes 3, 3A. Então, 4 é igual a 54, mais 3A, mais 1. 54 mais 1, 55. Isolando o A, fica menos 51 igual a 3A, porque o 55 está do lado direito positivo, passa para lá negativo. 4 menos
55 é igual a menos 51. E agora, isolando o A vai ser o quê? 51 dividido por 3. Menos 51 dividido por 3, né? Então, o valor de A é menos 17. Essa é uma questão que cai bastante usando esse teorema de D'Alembert nos vestibulares e também em outros concursos para entradas de academias, tipo ITA e algumas coisas assim. Então, e Enem também. Então, vocês têm que observar bastante isso aí, saber quando usar o teorema de D'Alembert, saber quando usar o dispositivo prático de Breuer-Ruffini. E nós temos mais um teorema para ver ainda, que é o teorema do fator. O fator na matemática é um termo da multiplicação. Por exemplo, gente, 2 vezes 3 é igual a 6. 2 é um fator, 3 é outro fator, 6 é o produto. Então, o fator é um termo da multiplicação. O que diz esse teorema do fator? Se alfa é raiz, e uma das raízes, ou a única raiz de um polinômio P de grau maior que zero, esse polinômio tem que ser grau maior que zero, então x menos alfa é fator de P. E o que diz esse teorema do fator aqui, complementando? Se P só será divisível por x menos alfa e x menos beta, com alfa diferente de beta, se e somente se esse polinômio for dividido por essa multiplicação aqui, ó, x menos alfa, x menos beta. Isso aqui que fala o teorema do fator. Ficou meio confuso entender assim? Então nós vamos usar esse teorema para responder uma questão. Sabendo que 2 é uma das raízes daquele polinômio P de terceiro grau, escreva o polinômio P como produto de dois fatores. Então, nós vamos usar o teorema do fator para resolver isso aí. Vamos a uma observação. Então, se 2 é uma das raízes de P, então x menos 2 é fator de P. Se x menos 2 é fator de P, nós podemos pegar esse polinômio P e dividir por x menos 2. Como esse polinômio está na forma x menos alfa, nós podemos usar o dispositivo prático de Breuer-Ruffini. Vamos começar a montagem. Então, aquele jogo da velha estendido, ó, x ao cubo mais x ao quadrado menos 10x mais 8. Ele será divisível por x menos 2. Então, em vez de menos 2, troca o sinal. Lá no cantinho, coloca 2 positivo. O que vai acontecer com esse 1? Vai baixar. O que vai ter aqui agora? 1 vezes 2 mais 1. Repetindo para gravar bem. 1 vezes 2 mais 1. 1 vezes 2 é 2. 2 mais 1 é 3. Já estamos começando a formar o quociente dessa divisão. Agora, 3 vezes 2 menos 10. Vai dar o valor aqui embaixo. 3 vezes 2 menos 10. Quanto que é 3 vezes 2? É 6. 6 menos 10 é 4. Lembrando que nós estamos dividindo esse polinômio por esse aqui que é fator dele, então obrigatoriamente o resto aqui tem que estar zero. Essa divisão tem que dar exata. Agora, menos 4 vezes 2 mais 8. Repetindo, menos 4 vezes 2 mais 8. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 mais 8 é igual a zero. A divisão deu exata. Beleza. Quem é esse polinômio aqui? Ó? X na 0, x na 1, x na 2. Então é x ao quadrado mais 3x menos 4. Esse x ao quadrado mais 3x menos 4 é um dos fatores desse polinômio. E esse é outro fator. Então, nós vamos escrever aquele polinômio P como o produto de dois fatores. X menos 2 que multiplica x ao quadrado mais 3x menos 4. Se nós efetuarmos essa multiplicação, dará exatamente esse polinômio P aqui. Então, esse é o teorema do fator, que também é bastante cobrado em questões de vestibulares e concursos. Sobre divisão de polinômios, era isso que nós tínhamos por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se não entenderam alguma coisa, voltem o vídeo, vejam novamente quantas vezes vocês quiserem. Se tiver alguma dúvida ainda, poste nos comentários que eu responderei por aqui. Não esqueçam de inscrever-se no canal, porque quando o professor postar mais vídeos, você será avisado.
Um abraço e até a próxima aula.